Nós vamos ter um momento, poucos minutos, menos de meia hora, para conversar um pouquinho sobre um tema que está bem animado no nosso meio, mas ao mesmo tempo causando problemas, causando discussões. E eu já queria iniciar falando da seguinte questão. Você não foi chamado para falar de política. Você foi chamado para falar de salvação, como as crianças ou o departamento infantil pregou aqui hoje de manhã. Nós estamos perdendo o foco. A agenda de Deus não tem nada a ver com a agenda nem do Bolsonaro, nem do Haddad. A agenda de Deus, usando a igreja, é para impactar o coração das pessoas. Isso não vai acontecer nem pela ala da direita política, nem da esquerda, mas pela pregação do evangelho. Então, cuidado quando você fere pessoas no Facebook. Discussão de ideias, isso é muito legal, traz maturidade, a gente precisa escolher o nosso candidato, a gente tem que estar em oração, tudo isso é muito legal. Mas o que eu estou me referindo é que algumas pessoas extrapolam. Você já ouviu aquele ditado que time de futebol, política, essas coisas não se discutem? Porque cada um tem uma filosofia, um pensamento, e aí você pega irmãos na internet dizendo assim, se você é crente, você não vota no Bolsonaro. Se você é crente, você não vota no Haddad. Já rotulando as pessoas, dizendo que elas não são crentes. E será que é isso mesmo que a Bíblia fala sobre política? Então eu penso que é um momento importante para a gente conversar. Por quê? Só para a gente ter uma noção, nem a ala da esquerda nem a ala da direita representam a visão reformada da igreja ou da política. Tá? É importante que se diga isso. A questão da esquerda ou direita, ela vai surgir com o iluminismo. O iluminismo está dizendo o seguinte, a mensagem dos filósofos iluministas é: a igreja falhou, Jesus não é a luz do mundo, e nós vamos criar o nosso progresso, a nossa luz, nós vamos criar um céu perfeito. Foi isso que o iluminismo quis fazer. Nesse período vão nascer ideias tanto da direita, que não queria mudar a situação do governo, é só administrar o status quo, aquilo que já existia, e a ideia da esquerda, a revolução, fazer algo diferente. Mas tanto uma visão quanto outra nunca representaram a Deus ou a Bíblia. Vou dar um dado para você. A esquerda vai ser desenvolvida por um homem chamado Karl Marx. Claro, ele não está sozinho nisso, ele pega ideias de vários outros antes dele, mas Karl Marx vai fazer algumas coisas que o socialismo, o comunismo, que a esquerda defende. É verdade que Karl Marx era um ateu, um revoltado com a igreja, por isso que você encontra nesse movimento do comunismo a perseguição contra a igreja, questões bem complicadas com relação a contrários à Bíblia, só que você precisa entender o momento em que eles viveram. O momento é Revolução Industrial na Inglaterra, Revolução Francesa, há dois períodos, e Karl Marx, lembram, a gente gosta de criticar as pessoas, mas não conhece história, né? E aí a gente tira do contexto. Eu não estou defendendo Karl Marx. Mas Karl Marx um dia ele falou assim, a religião é o quê? Vocês lembram? É o ópio do povo. Só que quando você olha para o contexto, ele está fazendo uma crítica à igreja da sua época. Por quê? Porque a igreja da sua época todo mundo ia na igreja anglicana, lá em Londres, de linha protestante. Os empresários iam para a igreja no final de semana, só que o que eles faziam durante a semana? Eles usavam o trabalho sem direitos trabalhistas, usavam mulheres e crianças. Para você ter uma ideia, a criança não tinha estudo, não tinha acesso à escola, porque tinha que trabalhar nas indústrias. Daí vai surgir a escola dominical. Olha só, vejam, enquanto a direita e a esquerda estão brigando na Inglaterra, surge alguém para criar uma escola dominical, visão bíblica. Rejeitando a direita, rejeitando o comunismo da esquerda e ficando com a Bíblia, impactando o coração de milhares de pessoas. Então, enquanto nós nos distraímos com a bobagem de defender a direita ou defender a esquerda, nós podemos talvez escolher o menos pior dentro do nosso conhecimento político, histórico, isso é muito válido. Mas você não foi chamado para defender nenhuma dessas pessoas. Aliás, vamos relembrar um pouquinho a história? Há pouquíssimo tempo aconteceu o impeachment de uma presidente do nosso país, não é verdade? E hoje, esses partidos que tiraram a presidente se juntaram novamente.
o que vai acontecer? Você vai arrumar uma briga com o seu irmão, e daqui a pouco Haddad e Bolsonaro estão de braços, né, de mãos dadas, abraçando um ao outro, fazendo conchavos políticos, e aí você vai ficar como com o seu irmão? É ridículo, não dá para a gente pensar nisso. Voltando à questão do Karl Marx, ele fez uma crítica à igreja porque ele disse assim: a igreja, a religião do povo, vocês estão escravizando mulheres e crianças, estão indo para a igreja. Só que ele tentou, através do socialismo, revolucionar o seu tempo. Deu certo? Não deu certo. Em nenhum país do mundo onde o socialismo imperou, deu certo. Em nenhum país do mundo onde, né, o chamado capitalismo, ou o lado da direita, também deu certo. O que impactou o coração da Europa e dos Estados Unidos? Foram os governantes? Não. Foi a reforma protestante. Foram os dois grandes reavivamentos. Foi a palavra de Deus, quando pregada e vivida pela igreja. Então eu queria trazer um pouquinho algumas coisas para vocês, bem rapidamente, a gente não tem muito tempo, só para você ter uma ideia de algumas questões. Primeiro, vou relembrar aqui, Deus se envolve com política? É claro que se envolve. Você tem várias pessoas capacitadas por Deus na Bíblia que foram excelentes governantes. Exemplo, alguém pode lembrar de alguns? Daniel e seus amigos eram prefeitos, Daniel era até como uma espécie de governador, líder de várias cidades lá no Império da Babilônia. Quem mais? José do Egito, governador do maior império daquela época. Não é? Olha só, você tem política na Bíblia, quem mais? Neemias, governador voltado para o lado social, estava um caos a situação social, justiça social em Jerusalém. E ele foi levado por Deus a reconstruir uma nova história, todos esses fundamentados em ideias políticas apenas. Temor a Deus, palavra de Deus. Então, se você quer fazer diferença na política, pare de perder tempo de ficar acusando pessoas no Facebook, mas se envolva com política. Se envolva do jeito certo. E seja bênção lá na política. Não vai fazer como uma bancada evangélica que dá cada vez péssimo testemunho para a nossa nação. Né? Então não é hora da gente ficar brigando entre nós, porque um vai votar nesse, outro vai votar naquele. Não importa quem vai ser eleito. Importa que Deus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Né? Então isso que a gente precisa ter em mente. Eu queria que nós lêssemos alguns textos da palavra de Deus. Eu queria que você lesse aí Isaías 33, 22. Eu já falei desse texto recentemente na igreja. Num outro contexto, né? Era momento de eleição aqui de oficiais. Mas esse é um texto importante para a gente nunca esquecer. Isaías 33, 22. Se alguém puder ler, por favor, com a voz bem forte. Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Olha só, o texto diz que quem tem poder absoluto é Deus. Ele tem os três poderes, não é? Ele é juiz, ele é legislador, ele é rei. Só ele pode ser as três coisas ao mesmo tempo. Porque só ele é livre para fazer o que bem entende, e só ele é sábio, só ele é poderoso. Não há governo completo, não há governo correto, porque onde o homem estiver, onde nós estamos, há problemas. Então não confie no governante que vai entrar. É ilusão a gente confiar nas pessoas. Aliás, a Bíblia diz o quê? Maldito o homem que confia no homem, referindo-se a você mesmo e às pessoas ao seu redor. Você vai se frustrar se você confiar muito no Bolsonaro ou se você confiar muito no Haddad. Porque a sua confiança tem que ser depositada unicamente no Senhor. É Ele que é o Senhor absoluto, é Ele que é o governante absoluto. E essa ideia de Isaías está presente na ideia do sogro, aliás, do conselho de Jetro a Moisés, onde o povo de Deus aprendeu a dividir os poderes. E a reforma protestante fez isso de uma forma brilhante. Tudo que você tem de bom na Europa, tudo que você tem de bom nos Estados Unidos é fruto de ideias bíblicas e reformadas, e não fruto de políticos da direita ou da esquerda. Por exemplo, eles perceberam biblicamente que não é possível dar poder a uma só pessoa.
como era lá no tempo de Faraó, como era no tempo de Nabucodonosor, onde um mandava em todos, todos tinham que se calar. A reforma diz: depravação total da humanidade. Todo homem está depravado no seu pecado. Eu não posso confiar numa pessoa só. Eu tenho que distribuir os poderes. Eu tenho que dividir esses poderes. Isso aconteceu de uma forma brilhante, principalmente onde? Nos Estados Unidos. Por exemplo, sabe como que foi constituída ou foi feita a Constituição Americana? Olha só, quem estava lá para produzir a Constituição Americana? 29 anglicanos, linha protestante, ok? 18 calvinistas ou presbiterianos, 2 metodistas, 2 luteranos, 2 católicos, um quaker e um deísta. Benjamin Franklin era o único deísta. Esses homens fizeram a Constituição Americana e por isso que os Estados Unidos bombou no seu início. Por tantas ideias boas, liberdade, enfim, várias coisas importantes aconteceram para que os Estados Unidos fosse firmado nas Escrituras Sagradas, fosse o país que é. O que está sendo proposto no nosso país, tanto pela direita como pela esquerda, não chega nem perto do que esses homens fizeram. Então, perca a sua esperança nos governantes. Não pense que o mundo vai ser perfeito, porque isso é ideia iluminista. O mundo perfeito não é este mundo, não é este reino. Não ache que o Bolsonaro ganhando, os seus problemas acabaram. Aliás, isso está acontecendo até no meio evangélico, né? Você entrega a sua vida a Jesus, seus problemas vão acabar. Até mesmo aqui, Jesus diz o quê? Você vai ter aflição. Não adianta você achar que não tem. Né? Você vai ter aflição, porque no mundo nós passamos aí por aflições. Então, olha só, algumas coisas interessantes, como João Calvino, ele entendia, né, que por conta da depravação, esses poderes deveriam ser diferentes. E alguma coisa que aí sim faz você definir o seu voto. Eu não estou aqui nem para defender, já deixei bem claro, né? O voto é direito de cada um, o voto é secreto, você vota em quem você quiser, ok? E se você está querendo impor que a pessoa tem que votar no seu candidato, então você está sendo um ditador. Olha só, tem pessoas criticando a ditadura, mas está sendo um ditador. Quando você diz, não, você tem que votar no fulano de tal, isso é ditadura. É você que quer um poder absoluto. Então, nem direita nem esquerda, os dois estão errados. Quando nós vamos para a palavra de Deus, nós aprendemos algumas coisas importantes que faz você avaliar os candidatos e tomar a sua decisão. E não tome a sua decisão porque você está sendo pressionado, né? Tem gente que, infelizmente, acontece isso. Tem gente assim, que não gosta, vou dar um exemplo, não gosta do Bolsonaro porque estão pressionando a votar no Bolsonaro. E o cara não vai votar no Bolsonaro só porque recebeu essa pressão. E vice-versa. O cara não vai votar no Haddad só porque recebeu a pressão de que tem que votar no Haddad. Isso é burrice, irmãos. Não é? Esquece o que estão falando no Facebook. Analisa o plano de governo. E veja se você concorda com essa linha. Aliás, um dado importante a se considerar é analise o vice-presidente. E por que é importante? Vamos relembrar a história do nosso país? Depois do regime militar, quem é que assumiu o poder? Foi o presidente? Não foi o presidente. Quem é que assumiu? Alguém lembra? José Sarney. Que governo péssimo que foi José Sarney, não é verdade? Talvez se tivesse sido Tancredo, poderíamos ter um governo melhor. Quem viveu essa época sabe disso. A inflação subiu absurdamente. Mas quem governou não foi o presidente. Foi o seu vice. Depois dele, quem é que assume o poder? Alguém lembra? Collor. Todo mundo achava que o Collor era o salvador da pátria, não é? Todo mundo se frustrou. Foi talvez o pior de todos. Ficou pouco tempo. Quem assumiu o presidente? A presidência? De novo, não foi o presidente que assumiu. Depois nós vamos, né? Fernando Henrique e Lula, tudo bem, eles conseguiram terminar. A Dilma terminou o seu segundo mandato? Não terminou. Então, não analise somente o presidente, não analise só o Bolsonaro e só o Haddad. Preste atenção nos seus vices, porque pode ser que eles venham a assumir. Pode ser. Historicamente, isso já aconteceu várias vezes. Ok? Mas o que eu queria te ajudar com princípios da palavra de Deus é o seguinte: o governo não pode se intrometer na família. Esse é um princípio bíblico importantíssimo.
O que os governos querem fazer é influenciar a educação dos nossos filhos. E educação, aliás, o problema é esse, né? Há pais que acham que quem tem que educar o filho é o professor. E esse é um tremendo engano. Quem educa o seu filho é você. Ele tem que ser formado no seu caráter dentro da sua casa. Onde governo algum, aliás, a família é um governo, é o primeiro governo. Família vem antes do Estado. Família é muito mais importante do que igreja, do que Estado. É a sua casa. E isso tem que ser blindado. E informações só chegam ali de acordo com os líderes, que são os pais, pai e mãe. Nenhum governante, nem o pastor da igreja, nem presbítero, ninguém pode influenciar a educação que você deve dar aos seus filhos. Todos devem ajudar, mas não influenciar. Não se intrometer. Então, quando você pega um governo que quer se intrometer na base familiar, isso é preocupante. E você pode avaliar quais são os candidatos e se você concorda ou não com essa linha de cada um. Por quê? Porque esses são princípios reformados e princípios bíblicos, onde família, igreja e comunidade são totalmente diferentes, são esferas diferentes de governo. Vou dar um dado que talvez você não saiba. Quem criou a democracia moderna? Teodoro Beza, seguidor de João Calvino. Quem assumiu em Genebra o trabalho de João Calvino. Teodoro Beza foi quem criou toda essa democracia como nós temos hoje. Depois dele, nós tivemos Johannes Austúcius, um jurista, professor de direito e síndico na Holanda, em 1604. John Owen, como um puritano e conselheiro de Oliver Cromwell. Você tem aqui alguns nomes, eu vou falar só de mais um. O principal deles, Abraham Kuyper, um primeiro-ministro da Holanda. Ele rejeita o liberalismo do iluminismo, olha só, ele rejeita as ideias da direita e da esquerda e cria um sistema ali na Holanda totalmente calvinista, totalmente reformada. Olha só que interessante. Né? Em 1878, ele vai formar um partido político cristão na Holanda. De 1901 a 1905, torna-se primeiro-ministro e as suas ideias reformadas fundamentam toda a cosmovisão cristã da política do mundo e assim por diante. E aí eu queria que você pensasse só numa questão. As esferas diferentes de governo, família, igreja e comunidade. A família tem que ser blindada, ninguém pode influenciar na família. Se o seu candidato está querendo meter a opinião na sua família, cuidado com ele. Se o seu candidato quer se intrometer na vida da igreja, cuidado com ele. É fato, ok? Por quê? Porque são esferas diferentes de governo. Isso tem que ser respeitado. Eu não acredito, sinceramente, que tanto um quanto o outro vão conseguir destruir a democracia do Brasil. Não é bem assim. Nós hoje estamos num país muito mais maduro, não é? Nós temos um país mais maduro politicamente, então riscos a gente sempre corre, porque onde está o homem, a maldade, a corrupção, a gente sabe disso, a gente corre o risco. Mas não é tão simples de se criar uma ditadura no nosso Brasil. Não é? Aliás, há pessoas que confundem muito, dizendo assim, não, porque o regime militar foi muito ditador, porque isso, porque foi aquilo. Olha, eu conheço muita gente da ditadura que amam aquele período militar. Ele teve um monte de problema, teve um monte de aberrações, mas a maioria dos que foram perseguidos foram pessoas que quiseram trazer problemas para o país. Eram criminosos, eram revolucionários. Então, cuidado, conheça a história. Né? Nós tivemos aí uma discussão recente, essa semana, no grupo da Mocidade, onde um membro, sem conhecer a história, começou a falar assim, não, porque os presbiterianos, os metodistas, todos eles foram perseguidos, houve a tortura de milhares de pessoas. A maioria destes não valia nada, estava usando a igreja apenas para guerrear contra o governo. Era a fase do seminário onde o pastor Evandro estudou. Eu tenho documentos históricos dessa época. Ele me deu o documento dos 15, onde ele e mais 14 alunos assinaram, denunciando esses caras revolucionários, que não queriam saber de nada de Deus, de Bíblia. Então, olha só, você precisa conhecer a história para rotular e falar, não, porque é isso, é aquilo, ou o ditador é o Bolsonaro, ou o ditador é o Haddad. Gente, a gente está numa democracia madura. A gente tem um privilégio da internet hoje, onde você pode verificar, acompanhar o que cada candidato está dizendo. Todos eles falam bobagem, não é? Um monte de bobagem eles estão falando. Porque eles são imperfeitos.
A ideia é, vamos tentar escolher alguém que seja menos pior? Você pode fazer isso, mas fica ligado, não vai na onda das pessoas, não. E aí eu queria só te falar algumas coisas importantes, e o nosso tempo já está acabando. Queria que alguém lesse aqui Romanos 13, 1 a 3. Romanos 13, 1 a 3. O que diz aí? Romanos 13, 1 a 3. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terá louvor dela. Olha só o que está dizendo, a gente tem que aprender a respeitar as autoridades. Quando você diz para o seu filho, esse juiz é ladrão no futebol, você está dizendo a ele que o juiz é ladrão. E vai ser difícil ele respeitar o juiz. E ele não vai te respeitar como pai e mãe, porque ele não está aprendendo a honrar os seus pais, autoridades. E se ele não respeita as autoridades, ele não vai respeitar o professor na classe. Se ele não respeita o professor, ele não respeita o policial. Se ele não respeita o policial, ele não respeita os governantes. E, acima de tudo, nunca vai respeitar Deus. Nós estamos vivendo o caos da autoridade, ou a crise da autoridade. Nós precisamos resgatar essa ideia de autoridade. Então, não sei quem vai ganhar. Mas a única coisa que eu sei, vai ganhar quem Deus quiser colocar lá. E eu já falei aqui num post que eu coloquei nessa semana. Ou Deus vai levantar um governante bom para aliviar o nosso país. Nós estamos clamando por isso. Isso é justo clamar. Primeira carta de Paulo a Timóteo diz isso. A gente tem que interceder pelas autoridades para que tenhamos dias bons, dias melhores, ok? Ou Deus levanta um governo bom para aliviar a nossa carga, ou Deus vai levantar um governo cruel para purificar a igreja, para fazer com que realmente apareçam os verdadeiros crentes. Mas não importa, quem vai colocar é Deus. Ele é a autoridade final e absoluta. Então confie em Deus. Aliás, um outro texto que é muito conhecido, você nem precisa abrir, mas vocês lembram lá o que Jesus diz? Ele diz que toda autoridade, antes de ir embora, né? Toda autoridade foi lhe dada aonde? Só no céu? No céu e na terra. Ele é Senhor dos senhores e Rei dos reis. Se ele quiser levantar um governo cruel, como já fez em vários momentos da história, ele vai levantar, ele vai endurecer o coração desse governante para fazer a vontade dele. Foi o que ele fez com Nabucodonosor, foi o que ele fez com o imperador Nero, principalmente, e outros mais na época da igreja. Então pare de brigar entre irmãos, de defender Bolsonaro, defender Haddad. Porque eles são políticos, e político é o quê? Mentiroso. Não confie nos políticos. Ele está lá só para ganhar seu voto, ele aparece só na época de eleição para ganhar o seu voto. Então pare de brigar entre irmãos. E aí, eu falei sobre a ideia das esferas de governo, eu vou terminar aqui e deixo você falar se você quiser, tá? Estado, sociedade e igreja, ok? Esferas do governo, Estado. Governo civil reconhecido. Se não houvesse a queda, o pecado, não precisaria ter Estado ou governante. Nós precisamos de um governante, porque todos são pecadores, ok? O Estado serve para quê? Para restringir o mal e tornar a vida tolerável no mundo caído. O trabalho do Estado é tornar o mundo tolerável, cidadania. É um remédio mecânico para a justiça e paz. Quais são as responsabilidades do Estado? Traçar os limites, a lei, defender os fracos, requerer o apoio da sociedade através de impostos e a submissão da sociedade. A tarefa primária do Estado é a manutenção da lei e da ordem. O Estado é ministro de Deus, segundo Romanos 13 diz. É vara de Deus, ou para abençoar ou para corrigir. Ok? Sociedade, família, negócios, ciência, artes. Não pode haver intromissão do Estado. Só Deus é quem pode interferir na sociedade, desde que ela ande conforme a lei determinada pelo governo. Não pode extrapolar os limites da lei, ok? Então, dentro da sua casa, você ensina e faz com o seu filho o que você bem desejar, de acordo com as leis do nosso país. Não vai ensinar ele a ser um revolucionário, um contrário à lei também, que aí não dá, né? Igreja. Uma igreja livre para um Estado livre, é o lema de Kuyper. Permitir as diferenças denominacionais, liberdade de expressão e adoração,
cabe à igreja fazer com que seus membros vivam sob o senhorio de Cristo, e não da direita ou da esquerda, refletindo a vontade de Deus em cada área da sua vida. E eu vou citar aqui, eu termino, vou deixar para você discutir, depois a gente termina com oração. Eu vou citar aqui o que eu ouvi essa semana de um filósofo que nem crente é, apesar de ser um judeu, mas Luiz Felipe Pondé. Não sei quantos puderam ouvir aqui. Ele falando que está acontecendo no nosso meio, que as pessoas estão reduzindo a graça de Deus e achando que a política é maior do que a graça. Quando você defende Bolsonaro ou defende Haddad com toda a sua vontade, eu tenho visto muitos crentes fazerem isso, você está reduzindo a graça de Deus, está confiando no homem e não confiando no governo de Deus. Isso é lamentável. Porque eu não sei o que vai acontecer com o nosso país. O futuro pertence a Deus. Então, abra os olhos, preste atenção em tudo que está acontecendo ao seu redor, pare de brigar e vá pesquisar. Pesquisa o plano de governo, pesquisa a filosofia do partido, a filosofia do presidente e do vice, pesquise a história deles e tire a sua conclusão. Não deixe, aliás, o doutor Emílio Garófalo, que foi um dos professores do mestrado, ele disse algo também muito legal no Facebook. Não deixe que ninguém, nem a sua esposa ou esposo, nem o seu pastor, ninguém interfira no seu voto. Seu voto é seu, por direito. Se alguém está querendo interferir no seu voto, essa pessoa está extrapolando os limites da cidadania. E eu tenho visto vários fazendo isso. Indo contra, inclusive, a ditadura. Isso é ser ditador. É você querer impor as suas ideias para outra pessoa. Não imponha, mas tente convencer. Tente mostrar os planos. Tente mostrar que a gente está nas mãos de pessoas que não são confiáveis. E que a gente precisa confiar em Deus. É momento de orar, de clamar. Tem igreja, irmãos, pra você ter uma ideia. Tomávamos café, o Edgar esteve presente, entre os líderes do presbitério. Uma igreja em Minas, em Lavra. A igreja está dividindo por conta de que um grupo do conselho defende o Haddad, outro grupo defende o Bolsonaro. E a igreja está dividindo. Ridículo um negócio desse, né? Ninguém foi chamado para falar de política. Nós somos chamados para viver o evangelho, viver a graça de Deus, impactar o mundo carente com essa graça. E tira da sua cabeça que vai ser o governo que vai mudar o nosso país. O governo pode ou piorar ou melhorar um pouquinho. Mas o que vai fazer diferença é a igreja que vive o evangelho poderoso de Deus. Então que Deus tenha misericórdia da nossa nação. É um momento muito crítico, muito preocupante, eu sei que é, não é? Mas é talvez um momento importante na nossa história para a gente confiar em Deus e colocar a nossa vida, a vida da nossa nação nas mãos de Deus.